Nesse momento que nós estamos revisitando uma condição tão comum, mas tão esquecida há tantos anos, que é a disfunção de glândula de Meibomius e blefarites. Para a gente começar, o conceito de superfície ocular, ele engloba as superfícies da conjuntiva tarsal, do bar, do limbo e da córnea. E a superfície ocular e o filme lacrimal interagem como uma unidade funcional. Dessa unidade funcional faz parte também a inervação, todo o sistema que rege essa unidade, e realmente é fundamental para a manutenção da transparência da córnea e também para a visão. O filme lacrimal, especificamente, ele é composto pelas camadas lipídica, aquosa e camada de mucina, e a camada de mucina interage diretamente com o epitélio da superfície ocular. Nós sabemos hoje em dia que, na verdade, essa organização não é bem assim tão certa, ela é muito mais difusa, principalmente a presença da mucina, ela se encontra dispersa pela camada aquosa, e nós temos uma organização muito mais heterogênea do que se acreditava. Mas o que é muito importante também a gente lembrar é que a camada externa, a camada lipídica, é muito importante para a manutenção e estabilidade desse filme lacrimal. E sem um filme lacrimal correto, sem um filme lacrimal que supra todas as necessidades dessa superfície ocular, nós vamos então ter problemas, inclusive podendo repercutir na visão. Quem que produz essa camada lipídica? Basicamente, a camada lipídica é produzida pelas glândulas de Meibomius, que estão dispostas mais ou menos entre 30 e 40 na pálpebra superior, 20 e 30 na pálpebra inferior, e que produzem uma série de componentes, como lípides, ésteres de colesterol, fosfolípides, etc., que compõem então essa camada importante do filme lacrimal. Nós temos todo um controle da secreção e nós sabemos que ele é muito importante para a manutenção, para a diminuição da evaporação da lágrima. E é por isso que olho seco é dividido classicamente, e continua sendo dividido didaticamente, como olho seco por deficiência aquosa, aquele, por exemplo, que o paciente com Sjögren tem, mas o olho seco evaporativo, que há algum tempo andava esquecido, hoje em dia nós sabemos que é extremamente importante, inclusive mais comum, e está diretamente ligado à disfunção de glândula de Meibomius. Olho seco é muito comum, estima-se que 15 a 20% da população tem olho seco, e nós sabemos que a maior parte desses casos então estão ligados a disfunções de glândulas de Meibomius. E é por isso que em 2007 a Tear Film Ocular Surface Society organizou um workshop, um grupo de estudos para definir vários aspectos de olho seco, que foi o Dry Eye Workshop. Eles redefiniram a definição, fizeram todo o trabalho em relação à classificação, diagnóstico e tratamento. E baseado nessa experiência positiva que foi divulgada numa revista chamada Ocular Surface, é que o grupo então da TIFOS resolveu organizar um segundo workshop, mas agora focado às disfunções de glândulas de Meibomius. E essa publicação, esse workshop foi publicado na revista, na IOVS, na Investigative of Ophthalmology, está disponível para quem tiver interesse online pela internet, e aqui você então condensa toda a experiência de discussão de 50 especialistas nesse item, que discutiram vários aspectos, desde fisiopatologia, definição, classificação, diagnóstico e tratamento. Então, realmente é um documento que faz toda uma abordagem e um estudo sobre a disfunção de glândula de Meibomius. Só para vocês saberem, até hoje nós não temos estudos bons sobre epidemiologia, são alguns assuntos que a gente vai abordar hoje em dia, mas estima-se que na população asiática, aproximadamente 60% dos asiáticos tenham disfunção de glândula de Meibomius. Então, realmente é extremamente prevalente, tem muito a ver com o olho seco. Existem alguns editoriais sobre esse workshop em algumas revistas, inclusive uma que nós publicamos recentemente nos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia, onde você tem um link para conseguir acessar o resumo do workshop.
E hoje, nesse dia que nós temos esse simpósio, acho que esse é o primeiro simpósio focado em disfunção de glândula de Meibomius, nós vamos então nós vamos fazer um apanhado geral desse workshop, falando sobre definição, epidemiologia e classificação. O Dr. Milton vai apresentar, depois o Dr. Richard vai falar como fazer o diagnóstico da disfunção de glândula de Meibomius de olho seco, a doutora Denise vai falar sobre blefarites infecciosas e não infecciosas, e a doutora Mirna vai falar sobre a atualização no tratamento tópico e sistêmico. E aí, no final, nós vamos ter algum espaço para uma sessão de perguntas. Inicialmente, gostaria de agradecer a Genom, também pela publicação de um livro de blefaroceratoconjuntivites que os senhores vão receber, e pela oportunidade de poder participar desse simpósio sobre disfunção de glândula de Meibômio, apresentando alguns aspectos relacionados à definição, epidemiologia e classificação. Como já foi ressaltado, o workshop representou um trabalho de 2 anos de mais de 50 especialistas. E a função primordial foi conseguir um consenso que listasse esses aspectos que estão colocados aí: definição, prevalência, fatores de risco e classificação, que é a parte que me cabe de comentar, mas também estrutura e função na saúde e na doença, análise crítica da estrutura lipídica e interação dos componentes do filme lacrimal, revisitar os métodos diagnósticos, fornecer uma graduação entendível dos sinais clínicos e dos sintomas, objetivando o desenvolvimento de um algoritmo para facilitar a terapêutica que ficasse ao alcance de todos os oftalmologistas que são da área e os que não são da área. E também uma avaliação dos clinical trials e as intervenções terapêuticas, elaborando um sumário, inclusive, de recomendações para futuras investigações nessa área. Próximo. O primeiro aspecto que foi feito foi definir disfunção de glândula de Meibômio. E a definição é essa que está colocada, que representam, então, anormalidades crônicas e difusas das glândulas de Meibômios, comumente caracterizadas por obstrução do ducto terminal ou por alterações qualitativas e quantitativas da secreção glandular, podendo resultar na alteração do filme lacrimal, em sintomas de irritação ocular, inflamação clinicamente aparente e doença da superfície ocular. Observe aspectos clínicos associados à secreção, através da expressão, a característica da secreção, que vai ficando mais granular, mais espessa, até adquirir a característica de filamentos de pasta dental inferiormente, ou, mais cronicamente, os orifícios já apresentando fibrose periductal. Ou então, caminhando nessas apresentações clínicas, observem que a abertura dos orifícios ocorrendo já na conjuntiva, e essas reentrâncias que são chamadas de dimple na margem posterior, que já são a reabsorção das glândulas, e também no último desenho o epitélio entre os orifícios das glândulas de Meibômio, mostrando esse é o aspecto clínico que a gente observa a lâmpada de Fenda. Bom, depois da definição, alguns aspectos que interessam em relação à epidemiologia. De maneira geral, nós encontramos que, em todas as publicações, uma média de que 40% da população em geral apresentam sinais de disfunção de glândula de Meibômio. Veja, é um número extremamente alto. Também é colocado que 100% das meibomites crônicas estão associadas com uma alteração da estabilidade do filme lacrimal. E se a gente for fazer tingimento da superfície ocular, nós vamos verificar a presença de tingimento da superfície ocular. Que existe um aumento de prevalência da disfunção de glândula de Meibômio com a idade, e que as causas mais comuns incluem dano ou destruição das glândulas por meibomite seborreica, infecciosa, por alterações senis ou cicatriciais. Outros dados que chamam a atenção é que 51% das disfunções de glândula de Meibômio estão presentes na acne rosácea, 71% em dermatite seborreica
e que as causas mais comuns incluiriam desde ausência congênita das glândulas, disticíase adquirida ou congênita e mesmo neoplasia meibomiana. Quais são os fatores de riscos que estão elencados na literatura? Aqui também é importante dizer que não existe uma sistematização entre meibomite, blefarite anterior, blefarite posterior, por isso está colocado aí que a blefarite é um termo genérico para designar alterações inflamatórias de diversas etiologias e apresentações. E que também a disfunção de glândula meibômica está presente no olho seco evaporativo, que é a primeira manifestação inicial, mas que isso vai contribuir mais tarde, inclusive, para que através disso se manifeste um olho seco, com diminuição de produção. E mesmo o olho seco primário, que começa com diminuição de produção, na sequência a associação com disfunção de glândula meibômica. Então, na literatura, os fatores de riscos oftálmicos apontados são esses aí: aniridia, blefarite crônica anterior e posterior, uso de lentes de contato, presença do demodex folliculorum, tatuagem nas pálpebras, síndrome da flacidez palpebral, inflamações como conjuntivite papilar gigante, presente na ictiose, na degeneração nodular de Salvin, tracoma, e que os fatores de riscos sistêmicos incluiriam idade, deficiência de andrógeno, alergia, atopia, hiperplasia prostática benigna, pemphigoide cicatricial, síndrome de displasia ectodermal, síndrome de Turner, hipertensão, transplante de medula óssea, menopausa, doença de Parkinson, síndrome do ovário policístico, psoríase, rosácea, Sjögren, Steven Johnson, necrólise epidermal tóxica, vejam que são números. E também associados ao uso de medicações, destacando aí os androgênicos, antidepressivos, antihistamínicos, medicações usadas para o tratamento de hiperplasia prostática benigna e terapia hormonal pós-menopausa. E para resumir, como é difícil você ter estudos que possam ser comparados, esse diapositivo mostra um resumo da meta-análise que se tem na literatura sobre disfunção de glândula meibômia, trabalhado em duas populações: uma população usuária de lente de contato que apresenta disfunção de glândula meibômia e uma que não apresenta, que não usa lente de contato e que tem disfunção. Se vocês acompanharem, vocês vão ver que o primeiros autores, Horner, colaboradores, a prevalência nos usuários de lente de contato de disfunção é de 40,7% e de 37,7% no grupo controle, uma diferença de 3%. Marin, 60% na presença de lente, 56,7% presente em não usuário de lente. ONG Lake 30% e 20%, uma diferença de 10%, e ONG 30,2% e 22,7%, uma diferença de 7,5%. E como as meta-análises, elas partem do princípio que somente artigos ou informações científicas que têm um desenho apropriado são elencadas para poder tirar essa conclusão, veja que a conclusão dessa meta-análise é que a diferença somada é de 5,6 e não deu um P significativo. Ou seja, existe uma limitação do tamanho da amostra, do desenho, e não há possibilidade nenhuma de ter uma análise coerente. O que significa é que não existe mesmo um estudo epidemiológico bem definido pelas limitações impostas pela falta de consenso ou padronização da definição, classificação e caracterização da disfunção de glândula meibômia. Por isso aconteceu o workshop, por isso 50 especialistas da área trabalharam nesse tema durante 2 anos. E se espera que após a padronização, então, se vá poder ter resultados mais coerentes. Então, se a gente olha na literatura e vê que a prevalência varia de 40% a 50%, como é que pode explicar, por exemplo, que você encontre na literatura prevalência de disfunção de glândula meibômia de 3,5%, tá? Trabalho do Shai e colaboradores, Gonçalves Buray e Evaluation, até 69,3% do trabalho do Beijing Eye Study, quer dizer, mostrando de maneira bastante clara que não foi adotado o mesmo critério diagnóstico, então não dá para comparar. Aqui também, se a gente observar, uma das preocupações desse workshop foi classificar as disfunções de maneira qualitativa, pela característica do material da secreção, e quantitativa das glândulas que vão apresentar secreção quando submetidas a uma expressão. E que, se a gente considerar do ponto de vista quantitativo, nós podemos ter aumento do volume
E nós podemos ter uma secreção oleosa, caracteriza mais um quadro de seborreia, que pode estar associado também com o crescimento bacteriano, liberação de lipases e mediadores tóxicos, que depois vai acabar, num segundo momento, caminhar para o que é a fisiopatologia mais essencial, que é a hiperceratinização do epitélio do ducto e obstrução, que também são as alterações qualitativas, contribuindo daqui também fatores, como foi mostrado anteriormente, idade, sexo, distúrbios hormonais, o uso de lente de contato e idade. Essa obstrução, que é a característica fundamental que vem do aumento da viscosidade da hiperceratinização, acaba nos dois braços provocando ou uma baixa liberação da secreção da glândula de mebômio, ou no outro braço, por estase, por aumento de pressão, dilatação, atrofia também, uma baixa liberação. Havendo baixa liberação, nós temos uma alteração da estabilidade do filme lacrimal. Alterou a estabilidade, diminuiu, a superfície fica exposta, inflama, aumenta a osmolaridade, são secretados os mediadores de inflamação, que é a mesma via do processo fisiopatológico que incorpora os passos iniciais que vão determinar o olho seco por diminuição de produção lacrimal. Ou seja, se a gente olhar numa forma de um fluxograma, nós temos a doença da glândula de mebômio, chamando mais atenção para a disfunção de glândula de mebômio, podendo ser hipossecretória ou hipersecretória, e obstrutiva, que é a parte medial. Na hipossecretória ela pode ser primária ou secundária, na hipersecretória também, primária ou secundária, secundária dermatite seborreica, acne rosácea, e na obstrutiva ela pode ser cicatricial, primária ou secundária a essas condições que estão colocadas, e não cicatricial também secundária, dermatite seborreica, acne rosácea, atopia, psoríase. O que isso produz? Alteração do filme lacrimal, inflamação ocular, inflamação clinicamente aparente e doença da superfície ocular. Um aspecto importante que foi colocado, que a preocupação era arrumar uma forma de graduar a alteração qualitativa e graduar a alteração qualitativa. Então, qual é a classificação importante disso? A qualidade da secreção foi proposta que fosse avaliada fazendo a expressão de 8 glândulas de mebômio do terço central da pálpebra inferior e observar a qualidade da secreção. Se a secreção é clara, é graduada como 0. Se a secreção é turva, com debris, forma granular, 2. Se ela é espessa, como pasta dental, 3. O que dá uma variação, nessa avaliação, de 0 a 24 na soma dos scores. Na expressividade, se fez a expressão, saiu secreção, avalia em 5 glândulas do terço central da pálpebra inferior, score de 0 a 3, colocado como vocês estão vendo, 0, todas as glândulas apresentaram saída de secreção quando se faz a expressão delas. 1, 3 ou 4 glândulas, 2, 1 ou 2 e 3, nenhuma. E os scores de tingimento utilizando esquemas também de scores. Aqui está só mostrado o do Diels, que é esse que está à direita, em que a córnea é dividida em 5 porções. Como o score varia de 0 a 3, 0, nenhum tingimento, 1, pontos esparsos, 2, pontos agregados e 3 áreas. Veja que na córnea poderia essa variação variar de 0 a 15, como a conjuntiva são 6 áreas, poderia variar de 0 a 18, dando um total de variação de score de 0 a 33. Isso tudo para que pudesse ser montado um estadiamento em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, em que é caracterizado. Então isso fornece uma forma de medir se o determinado tratamento que o paciente recebe está sendo efetivo. Não é só responder tem disfunção ou não tem disfunção, está controlado ou não está, o que é que está realmente acontecendo. E em função desse estadiamento, como está colocado aí, há estabelecido uma terapêutica que é facilmente entendível e manejável por todos os oftalmologistas. Como esse tema terapêutica vai ser assunto de uma outra apresentação, eu termino por aqui agradecendo a atenção dos senhores. Boa tarde, gostaria de agradecer o convite.
Hoje eu vou falar sobre como fazer o diagnóstico de disfunção da glândula meibômios e olho seco. Eu vou me ater só com relação ao diagnóstico da disfunção da glândula meibômios, porque o olho seco já abrange um pouco mais. Esse é um modelo de paciente, que é o tipo de paciente que vai no nosso consultório com queixas super inespecíficas, a gente examina, não acha nada, né? E a gente não sabe o que faz, e não sabe o que fala para o paciente. Tá? Então, esse é o paciente de 30 anos, feminina, administradora, vem com queixa de dor de cabeça, embaçamento visual, ardência ocular, cansaço visual, olho vermelho. Ela trabalha em ambiente com ar-condicionado e usa microcomputador 8 horas por dia. E nós vamos lá examinar o paciente, a gente observa que a acuidade visual do direito e do olho direito são normais, com uma melhor correção, e na lâmpada de fenda, fundo de olho e a pressão estão normais. Algumas observações durante o exame, a gente costuma observar que durante a acuidade visual, às vezes, quando o paciente pisca, pode oscilar bastante a visão, né? Esse é o paciente típico que vem no consultório, é uma grande maioria, então é bastante interessante o que a gente vai falar agora para frente. Na biomicroscopia, nós costumamos geralmente observar, aparentemente córnea normal, mas o que a gente consegue observar de importante são essas telangiectasias na pálpebra, né? A gente vai fazer o boot, geralmente ela fica ao redor de 10 segundos. Pacientes que moram em metrópoles grandes costumam ficar um pouco mais baixo, 6, 8 segundos, mas isso não tem relevância clínica porque o paciente mora em ambiente poluído. Então, só para lembrar, dentro da definição do DUS, que é o Dry Eye Workshop, que é um grupo que estuda o olho seco, nós estamos só falando sobre essa deficiência de glândula meibômios, que é o olho seco dentro da classificação de olho seco evaporativo. E lembrando também que conceitualmente a gente vai estar falando sobre só disfunção da glândula e a gente não está falando sobre blefarite posterior nem anterior. Então é muito importante distinguir conceitualmente de que a partir da linha cinzenta, a parte posterior a gente chama de blefarite posterior e erroneamente a gente chama de blefarite posterior, a gente chamava de disfunção da glândula. Mas a blefarite posterior não é disfunção da glândula, tá? A disfunção da glândula meibômios é uma das causas de blefarite posterior, tá? Que inclui também a meibomite e a blefarite anterior, que podem ser todas aquelas que envolvem geralmente a base dos cílios, que as causas maiores são a seborreica, a ulcerativa, a traumática e as infecciosas. Então, como o professor Milton falou, a definição é essa anormalidade crônica e difusa da glândula, né, que geralmente as causas hoje em nosso ambiente estão relacionadas com o ambiente de poluição, o microcomputador, o prédio inteiro que o paciente trabalha é doente e as medicações que os pacientes usam. Então, isso causa um olho seco evaporativo. Se vocês tiverem que anotar alguma coisa na aula, é isso aqui que vocês têm que anotar. O site é www.triofilm.org, MGD Workshop, né? É um compêndio de 168 páginas, é difícil de ler, mas nem as primeiras 20 páginas é o suficiente para vocês terem informações para ajudar os pacientes de vocês no consultório. Esse senhor foi o cara que descreveu pela primeira vez em 1666 as glândulas de formas diferentes. Esse é o desenho que ele descreveu. A prevalência foi o que o professor falou, elas são variadas de 3,5% até 69%. Numa das tabelas do workshop, ele fala sobre todos os testes genéricos de pacientes e médicos que têm uma clínica geral, não especializada, inclusive questionários em si. E alguns exames que são totalmente inviáveis no consultório, tá? Então, a gente logicamente não vai fazer tudo isso, mas ela é muito importante para a gente entender o que está acontecendo, para poder explicar para o paciente e nós mesmos entender o que está acontecendo. Então, o impacto social da disfunção da glândula de meibômios é uma pergunta que a gente se faz: por que as pessoas desenvolvem essa doença de acordo com o tempo, né? Então, o ser humano vive mais, né? O ambiente que a gente trabalha não está adequado, né? O trabalho no escritório, a postura, os computadores que a gente tem que estar interagindo com ela, isso faz com que o impacto social seja bastante grande. Então, nós precisamos estudar os hábitos diários dos pacientes, tá? Então, voltando àquele caso que eu mostrei aquela hora, um paciente jovem, com exame normal,
definindo um pouquinho mais os sintomas do paciente, ela tem uma dor de cabeça que nos dias em que trabalha, aí piora a dor de cabeça, no final do dia tem mais cansaço na região acima das pálpebras, um embaçamento visual que é recorrente, que vai e volta, tem hora que está super bem, melhora quando pisca ou quando aperta os olhos. A ardência do paciente, ela piora quando fecha o olho, e durante o trabalho, ela é acompanhada durante o trabalho todo e acompanha de lacrimejamento depois de algumas horas do trabalho. O cansaço visual, geralmente no final do dia, quando dirige à noite. E o olho vermelho também no final do dia. Então, eu desenhei aqui, ó, no canto esquerdo, uma linha de tempo do paciente acorda às 7 horas da manhã e vai para casa às 9 horas da noite. Então, vamos entender um pouquinho mais o que acontece com o paciente para poder informar o paciente do que pode estar acontecendo com ele. Então, eu pus os sintomas aqui, ó, para poder justificar o que a gente está descrevendo aqui na linha de tempo. Tá? Então, o paciente acorda às 7 horas, 8 às 10 horas ele trabalha, ele não tem sintomas, né? Nós medimos o boot desses pacientes mais ou menos em torno de 11 segundos, o piscar em torno de 5 em 5 segundos. A partir das 10 até 1 da tarde, o paciente sente uma dor ocular, embaçamento visual, melhora com o piscar, o boot de 11 segundos e o piscar a cada 15 em 15 segundos. Observem que aumentou aqui, né? E o paciente vai almoçar, né? Volta do trabalho com embaçamento visual leve, melhora quando pisca, o boot também cai um pouquinho de 7 segundos e o piscar a cada 5 segundos. A partir das 16 horas até ele ir embora, dor ocular, embaçamento visual, melhora com o piscar e o paciente enruga a testa. Né? Então, boot de 7 segundos, o piscar a cada 15 segundos. Então, o paciente vai para casa, dirige, mexe no computador, brinca com os filhos, lê, boot de 7 segundos, o piscar a cada 10 em 10 segundos. Então, a gente vê aqui uma oscilação de 5 segundos de piscar até 10 segundos. Né? E o boot ela vai caindo com o decorrer do dia. Então, observe também, o boot é menor do que o piscar nesses intervalos, né? Ou seja, quando ele está trabalhando mais. Né? Essas condições podem ser normais ou não, dependendo do ambiente que o paciente trabalha. Né? E para descrever um pouquinho mais com relação ao boot, você pode observar que quando cai um pouquinho, ao longo prazo ela pode causar um desconforto ou uma ceratite no final do dia. Mostrando os sintomas aqui, o que justifica esses sintomas? Tá? A cefaleia, essa é uma foto do meu pai mexendo no computador. Peguei ele à noite mexendo no computador, ele estava no começo assim, depois estava enrugando, estava um pouco mais enrugado. Então assim, a cefaleia não é uma cefaleia. Então procurem perguntar um pouco mais para o paciente, é uma dor em cima dos olhos ou no supercílio, né? Que pode, enfim, desencadear uma cefaleia, mas assim, o enrugar da testa, o espasmo da musculatura frontal pode causar um desconforto no final do dia. A dor ocular, logicamente, pelo boot estar menor do que o piscar, ela pode desenvolver uma ceratite e causa uma dor ocular, geralmente quando fecha os olhos, ou nem mesmo uma dor, mas uma sensação de corpo estranho, né? O estresse visual, fadiga, olho vermelho, devido ao boot ser menor do que o piscar, ele acaba desenvolvendo esse estresse visual e fadiga no final do dia, e o olho vermelho geralmente na região de exposição do olho. O embaçamento visual recorrente, que melhora ou piora, às vezes piora com o piscar, tá? A gente, o pessoal do workshop da disfunção da glicose, eles conseguiram descrever o porquê disso, né? E se existe realmente uma influência na visão. Então, esse aqui é um exame, chama-se interferometria, tá? Não interessa muito para a gente, para quem não pesquisa, mas para o consultório que vocês têm que entender que aqui, ó, tá, toda essa parte colorida aqui é lipídio, que está na superfície do olho, ou seja, quando a superfície fica irregular, quando ele pisca, varia a visão, ou seja, hora está bom, hora está ruim, né? Então essa aqui é a imagem interferométrica, né, de um paciente que tem camada de gordura espessa no final. Teoricamente, quando ele fecha o olho, na hora que ele abre o olho, toda essa camada de gordura eu teria que recobri-la inteirinha para poder proteger a camada aquosa. Quem inventou essa técnica ele transforma a imagem interferométrica em cores, consegue quantificá-la, né, e descrever se realmente na região central, onde o eixo visual, onde a gente enxerga, teria alguma influência na oscilação da visão. Tá? Então aqui, por exemplo, pessoas que têm a superfície
anterior irregular, e aqui um pouquinho mais, ele deveria subir um pouquinho mais para cima aqui, ó. Tá? Aqui quantificando um pouco mais, superfície irregular, causando oscilação da visão. Esse é uma superfície regular, mas esse aqui não tem camada de gordura. Bom, então assim, clinicamente falando, nós conseguimos também quantificar na parte da visão. É um exame que chama-se acuidade visual funcional. É um joystick que você mostra para onde está o optotipo. O optotipo muda a cada 1 segundo e você vai sinalizando para onde que está o optotipo de Landolt, para cima ou para baixo a cada segundo. Ela traça um perfil de acuidade visual, né? Mesmo com paciente 20 de visão, ele traça um perfil de mais ou menos 60 segundos, quanto que é a tua média da acuidade visual, por isso chama-se acuidade visual funcional. Então, nesse caso aqui é a média de 1.046. Esse paciente, por exemplo, é um paciente que tem uma queda da visão durante o piscar dos 60 segundos, mas depois de um tratamento para melhorar, de 0,051, melhora para 1.046. Então, isso tudo é só para provar que realmente o paciente tem razão e a gente precisa valorizar os sintomas do paciente, que muitas vezes a gente fala, não, você não tem nada, vai embora, tchau, não é assim, né? Então, e no consultório você vai ver o paciente realmente, às vezes você não consegue ver nada, né? Esse é um exame que a gente comprova que realmente a lágrima evapora, né? Então, os olhos secos evaporativos estão ligados realmente à evaporação também, então esse aparelho comprova isso, né? Então, tudo a baboseira que eu falei aqui, não importa se a gente não consegue passar essa informação para o paciente. Então nós precisamos passar essa informação, e o que a gente precisa explicar para o paciente? Em palavras fáceis, né? 2, 3 camadas de lágrima, pode até falar que é duas de água, uma de gordura, né? Então quando você coloca num copo d'água, a água e a gordura, elas ficam bifásicas. Explica para o paciente, quando você coloca esse copo de água no sol, a água não evapora porque a gordura está protegendo, né? E se você tira a camada de gordura, facilita a evaporação, né? Então, isso é uma explicação para o paciente que é muito simples. Então, eu explico, a tua camada de gordura não está boa, tá? Por quê? Por causa disso. Depois vamos chegar vou mostrar a parte da lâmpada de fenda. Esse modelo aqui que a gente está falando é um modelo proposto, ela não é um negócio que a gente consegue realmente ver isso mesmo, mas é um modelo proposto pelo grupo da disfunção da glândula Meibom. Então, aqui é uma córnea com a água e a gordura por cima. Quando a gordura se desfaz, evapora a água por aqui, né? Quando ela evapora, quando a gordura se desfaz no centro do eixo visual, ela forma uma superfície irregular, oscila a visão, evapora por aqui. Quando a córnea se expõe, o ser humano sente a ardência. A defesa do nosso olho é lacrimejar. Tá? Então explique isso para o paciente. Então explique também que a camada de água é produzida pela glândula lacrimal principal, as acessórias, que a camada de água pode ser reposto também com colírios lubrificantes. Portanto, colírio lubrificante não trata a disfunção da glândula Meibom, ajuda apenas, né? E a camada de gordura é produzida por essas glândulas que ficam ao redor da pálpebra, na base dos cílios. Então você pode até falar para ele que, se você olhar no espelho, você consegue ver os pontinhos que é a desembocadura da glândula. Isso tudo, você tem que explicar também que a glândula, a gordura da lágrima não consegue ser reposto por nenhum tipo de colírio disponível no mercado. Então, uma das únicas maneiras de você conseguir repor, de resolver esse problema, provavelmente fazer o tratamento apropriado para a disfunção da glândula. Então, depois que você explicou para o paciente, né, você tem que achar no paciente também alguma coisa que justifique isso, né? Isso é uma coisa muito difícil, porque existe uma correlação negativa, né, entre os sinais e os sintomas dos pacientes que têm disfunção da glândula Meibom. Ou seja, o paciente às vezes sente melhora, mas você olha na lâmpada, está igual, ou até pior, né? Ou vice-versa. Então, é uma coisa que a gente trata o paciente e não melhora nada, e o paciente acha que melhorou muito, ou vice-versa. Então, isso é muito importante você entender. O que a gente tem que observar na lâmpada de fenda, né? A mucosa, essas são as pálpebras normais, tá? Então, a mucosa tem que ser limpinha, não pode ser vascularizada do jeito que aqui. Aqui a gente consegue observar bastante estase, gordura extasiada na região, saída da desembocadura da glândula com bastante gordura também nessa região. Essas telangiectasias, esses vasos sanguíneos ao redor, também é muito importante.
A secreção que você sai da glândula, ela tem que ser translúcida. Então, quando ela é amarelada, significa que ela teve em alguma hora uma estase dessa glândula. Tá? Aqui um pouco mais amareladinha, e aqui quando ela está bem extasiada, você tem que espremer ela, sai aquelas minhoquinhas bem nojentas, né? Aquela imagem que eu mostrei para vocês com relação à telangiectasia, isso aqui é sinal de sofrimento, de que provavelmente ele tem a disfunção da glândula blefarite há muitos anos, ou há muitos meses, né? Isso aqui faz com que a lágrima também fique muito espumosa. O que a gente consegue ajudar com relação a exames complementares, o shimmer, rosa bengala, fluoresceína, elas só servem para descartar as doenças de olho seco relacionadas a Sjögren ou os olhos secos que não estão relacionados com a deficiência aquosa, né? O BUT ajuda um pouquinho, mas nós temos também influência do ambiente. Então, o workshop ele sugere fazer 12 coisas, tá? O questionário de sintomas, que é o USD, que é o mais utilizado, a medida da frequência do piscar e o cálculo do intervalo de piscar, que é bem complicado a gente fazer isso no consultório. A medida do menisco lacrimal, que dá para fazer na lâmpada de fenda, geralmente com a lâmpada de fenda desligada no comecinho, depois você já aumentando devagarzinho. A medida da osmolaridade lacrimal, que também no consultório é muito difícil fazer. A avaliação da estabilidade do filme lacrimal, que é representado pelo BUT ou outros aparelhos. O índice de proteção ocular, que é o BUT sobre a medida a frequência do piscar. A fluoresceína para ver se está corando ou não, né? O teste de shimmer fenol vermelho para descartar as deficiências aquosas. As alterações morfológicas da pálpebra, que isso aqui é importante para ver se a cronicidade da doença, né? A expressão da glândula para ver o aspecto da glândula, e a meibografia, que é a visualização da glândula, ou por ultravioleta, ou por processos digitalizados, ou apenas utilizando uma caneta com a lanterninha na ponta que você consegue observar as glândulas, se está em estágio ou não. Então, assim, às vezes no consultório é um pouco complicado a gente fazer todos esses exames, mas eu acho que uma ou outra delas para descartar doenças de deficiência aquosas e outras para você explicar um pouquinho mais para o paciente e tentar definir isso no teu raciocínio terapêutico. O que eu tinha que falar era isso. Eu fico à disposição de eventuais dúvidas. É um assunto extremamente controverso, mas é isso que a gente tem para falar. Muito obrigado. Bom, o Zé Álvaro pediu para eu falar sobre blefarites infecciosas e não infecciosas. É um tema muito extenso e ele acaba esbarrando muito na palestra dos outros colegas, mas uma coisa que todos comentaram, eu ainda acho que é válido para a gente fazer diagnóstico e até conduzir uma blefarite, é realmente diferenciar o que é anterior e posterior. Anterior é geralmente as blefarites que a gente considera blefarite verdadeira, anterior, caspinha, infecção, e a posterior realmente é o que envolve as doenças da glândula de Meibômio. Partindo daí a gente vai saber como tratar uma, como tratar outra, ou se o paciente tiver as duas, que isso é bastante frequente, a gente trata as duas ao mesmo tempo, né? Das blefarites anteriores, as mais frequentes, das infecciosas principalmente, a estafilocócica sem dúvida nenhuma, mas tem uma série de outras que é bom a gente fazer uma revisão bem rapidamente, né? Então vamos começar com um casinho para variar, os meus casinhos, né? Então esse menino de 12 anos, muito atópico, e veio com esses achados clínicos. É claro que todo mundo vai olhar para a boca, mas não, a gente é oftalmologista, a gente vai olhar para os olhos. E ele tinha essas vesículas espalhadas nos dois lados. E agora? Com essa idade, isso é herpes bilateral? Isso é herpes, né? Porque a única diferença que tem do herpes para o paciente rígido e do herpes para o paciente atópico é que pode realmente ser bilateral no paciente atópico, como pode aparecer vários sítios, boca, nariz e os dois olhos, né? Como que a gente trata um menino desse? Ciclovir oral, 400 mg 5 vezes ao dia, de 7 a 10 dias, e a gente sempre olha a córnea, porque esses pacientes gostam de evoluir mal, porque a atopia predispõe à infecção herpética, né? Então sempre olha. E por que só não tratou com um aciclovir tópico? Eu sempre falo, são várias lesões, né? É claro que isso aqui vai embora e não vai deixar nenhuma sequela, mas ficar passando pomada 10 dias nos dois olhos é bem complicado. Então, se for localizado, e a gente vai ver isso agora, né?
pensando na blefarite que você adquire primariamente, ela é bastante disseminada e pode ser bilateral, e já a blefarite de recidiva de herpes é mais localizadinha, é mais fácil de tratar com pomada, né? Isso aqui é muito interessante. Essa paciente tem diferença com essa paciente de quase 30 anos, e até hoje os pediatras esquecem de avisar as mães que são portadoras de herpes labial para não beijar os filhos. Quer dizer, 30 anos de diferença. A gente vive falando isso para o pediatra e o pediatra não orienta, né? Bom, como eu falei, como é que a gente trata? Então, se for uma lesão que está longe do olho, apesar que eu acho que essa está razoavelmente perto do olho, você pode nem tratar ou só tratar com uma pomadinha local. Já as blefarites herpéticas que chegam perto do olho, é obrigatório você tratar a pálpebra e tratar o olho também. Então, novamente, uma lesão tão extensa como essa, já é melhor você tratar com antiviral sistêmico, resolver o problema, ponto final, né? Não vou falar as dosagens porque não é esse o objetivo da aula. E a alergia? Como é que a alergia se manifesta? A alergia na pálpebra sempre vai ter descamação e principalmente prurido. É claro que você pode ter um caso mais discreto assim, mas você sabe que tem dobrinha de DM, que é típico da alergia, e a descamação. E coça muito. E é claro que sempre são pacientes com dermatite atópica. De novo, não adianta ficar passando pomada num caso desse, né? Então é lógico que esse caso aqui leva também tacrolimus, leva também ciclosporina, mas sistêmica. E esses pacientes, claro, são drásticos. As alergias, ou melhor, as blefarites alérgicas, quando elas atacam, elas comprometem muito a superfície ocular. A imunossupressão sistêmica, é claro, é sempre preocupante numa criança dessa, mas qualidade de vida não se compara, e a blefarite, óbvio, responde bem. Ou você pode até acrescentar um pouquinho de pomada local, já que hoje eles tendem a dar bastante imunossupressão bem reduzida para essas crianças, né? Um outro que às vezes a gente não presta atenção é o molusco contagioso, naquela lesão típica dele, né, com abertura central, um cogumelo que parece com abertura central, localizado ao redor dos olhos. O grande problema do molusco é que às vezes ele tem uma apresentação um pouco atípica, né, e a gente não vê, ou quando ele está muito pequenininho a gente não vê, e ele causa uma conjuntivite crônica. Então, se você não prestar muita atenção, principalmente nas lesões bem pequenas, você acaba deixando passar um quadro de conjuntivite folicular crônica porque você não viu o molusco, né? Tratamento do molusco, todos vocês sabem, a gente tem que drenar, tem que abrir essa porção e tirar o conteúdo que parece um conteúdo queratinoso dentro da lesão, né? Você pode fazer curetagem ou exérese. Eu, na verdade, pego uma lâmina 11, corto um pouquinho a entrada do molusco e aperto com uma pinça. Se for criança é mais difícil porque dói, mas no adulto isso é muito fácil de retirar na lâmpada de fenda mesmo, né? A grande dica é sangrar. Se você fizer a lesão sangrar, provavelmente você curou a lesão. Mas de todas as blefarites, sem dúvida nenhuma, a estafilocócica é a número 1. A história é bem longa, de caspas presentes, ordéolos de repetição. Se você tiver uma suspeita de blefarite ou meibomite, primeira pergunta que você tem que fazer é se ele já teve tersol ou calásio no passado. Tersol mesmo, que é o que eles conhecem, né? Ordéolo. Isso fecha o diagnóstico na maioria dos casos. A pálpebra do portador de blefarite estafilocócica sempre é muito rica, né? Com áreas de acúmulo de pus, inflamação de borda de cílios, crostas e úlceras. Às vezes caem os cílios, às vezes os cílios ficam esbranquiçados. Tem um espessamento e inflamação da pálpebra e as famosas telangiectasias. Na córnea, a gente sabe que é muito mais frequente na blefarite estafilocócica a ceratite ponteada inferior, porque Staphylococcus produz uma toxina que acaba ficando acumulada no filme lacrimal e por ação da gravidade fica mais localizada inferior, né? Então, aqui alguns casos de blefarite estafilocócica grave, com ceratite ponteada severa, ceratite ponteada mais já uma flictênula localizada no ponto de toque da pálpebra inferior. E aqui casos bem mais drásticos, onde o pânus e a reação inflamatória é tão intensa que compromete a córnea. Não é raro a gente, infelizmente, até hoje, ver crianças com esse tipo de quadro. Às vezes com assimetria que nos faz confundir com herpes, porque tem uma neovascularização localizada, fasciculada, e a gente fica achando que é herpes, né?
A grande coqueluche, a grande controvérsia da hora é, sem dúvida nenhuma, o Demodex. Então, todo mundo está ouvindo falar do Demodex, vamos colocar tea tree oil, vamos dar ivermectina. Então, muita calma nessa hora, né? Na verdade, o Demodex, ele é uma flora normal dentro do organismo da gente. Quanto mais idoso o paciente fica, quanto mais seborréia ele tem, mais Demodex ele tem. Mas é claro que algumas pessoas chamaram a atenção se para os casos mais graves de blefarite estafilocócica, ele não teria um papel. E realmente ele tem. Parece que ele é um vetor para o Staphylococcus aureus e ele favorece que a blefarite se perpetue na pálpebra. Ainda tem bastante controvérsia com isso, mas esse trabalho que ainda nem foi publicado, está em revisão ainda, onde foi feita uma meta-análise do que existe de trabalho, parece que assinala mesmo que o Demodex tem um papel. O grande problema é que ninguém olha os casos normais. Vão procurar o Demodex nos pacientes que têm blefarite, e blefarite grave. Teria que ter 2 controles. Pacientes com blefarite, pacientes sem blefarites e olhar o Demodex. Aí a gente arranca uns cílios, põe no microscópio e olha. Mas de qualquer maneira, as evidências estão apontando talvez para o Demodex sim favorecendo a blefarite. Em relação à estafilocócica, não vou falar muito de fisiopatogenia, mas quero chamar a atenção para vocês que além da infecção, você tem um componente imunológico muito grande na blefarite estafilocócica, que são justamente as flictênulas conjuntivais e corneanas. As conjuntivais às vezes assustam a gente, né? É um paciente que fala que toda hora o olho dele fica vermelho, toda hora ele vê que forma uma bola no olho dele. E essas bolas nada mais são que reações de hipersensibilidade à toxina do estafilococcus. E elas coram com fluoresceína, né? Elas gostam de aparecer no limbo e, infelizmente, quando elas aparecem na córnea, elas fazem um estrago extremamente grande. Inclusive, elas afinam a córnea. É uma reação de hipersensibilidade. Então, às vezes, você vê paciente que, cronicamente, fazendo flictênula corneana, afina a córnea e faz descemetocele, tá? E nunca esquecer das lesões catarrais, que também são manifestações da blefarite estafilocócica. A disfunção de glândula de Meibomian, acho que todo mundo já falou bastante, né? A gente tem disfunção de glândula de Meibomian leve, com a famosa meibomite seborreica, né? Até as mais graves, onde você vê todos os pontos da glândula obstruídos, ou os pacientes que espessam, fazem tilose, calásio, e é claro que a quebra do filme lacrimal, porque é um distúrbio glandular que não permite que a água que é produzida, a lágrima que é produzida, fique na superfície, porque não tem o óleo da glândula de Meibomian, né? Eu não vou entrar na área da mina, mas só queria lembrar para vocês que uma das coisas mais difíceis que tem é tratar meibomite blefarite, porque isso é uma coisa do paciente, é um distúrbio dele. Então, às vezes, você consegue melhorar a condição e o grande problema é que ele relaxa no tratamento. Aí ele volta e pede satisfação porque você não conseguiu curá-lo. Então, seja o que for que a mina vai falar, o mais importante é deixar bem claro que, geralmente, as meibomites e as blefarites, elas não têm cura, e sim elas têm controle. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a Genon pelo convite, excelente simpósio, para a gente falar um pouco sobre o que tem de atualização no tratamento tópico e sistêmico da disfunção ou doença da glândula de Meibomian. O que a gente sabe é que existem 2 condições clínicas aí envolvidas, não só a doença da glândula de Meibomian ou sua disfunção, mas também a gente sabe que essa disfunção ela pode gerar olho seco evaporativo, aliás, é a causa mais frequente de olho seco evaporativo. Então, todos os aspectos, tanto diagnóstico, classificação, a classificação terapêutica, acaba havendo uma confusão aí das 2 patologias, porque uma acaba levando a outra, e a gente vai ver que pouca evidência se tem com relação ao tratamento específico, exclusivo da doença da glândula de Meibomian, muito por essa confusão com o olho seco evaporativo. A Dr. Milton já falou sobre o aspecto de classificação, mas todas elas acabam evoluindo para o fator comum, que seria a alteração do filme lacrimal, a irritação ocular, que é um sintoma bastante frequente, reportado pelos pacientes, a inflamação, que vai variar em termos de intensidade, isso também vai acabar levando a uma classificação em termos de gravidade, e daí também com relação ao tratamento a gente vai ter
a associação ou não de doenças da superfície ocular que vão acabar também determinando um tratamento diferenciado. E como eu falei, sem dúvida nenhuma, o olho seco evaporativo como consequência de alguns tipos da disfunção da glândula de Meibomian como doença associada mais frequente, lembrada a acne rosácea, a doutora Denise já falou, dermatite seborreica, como doenças altamente prevalentes na associação com a disfunção das glândulas de Meibomian. As manifestações clínicas também já citadas aqui pelo Richard e também pela doutora Denise, desde as alterações da margem palpebral, a presença então da ceratite ponteada, a quebra muito precoce do break-up time por conta de uma diminuição da permanência, um excesso de evaporação dessa lágrima e alguns caracterizações muito mais feitas em estudos com o T-scope, mostrando então o perfil desse lipídio sobre a superfície ocular, a memografia também fazendo o estudo dessas glândulas de Meibomian. Como a gente fez uma revisão desse workshop realizado para o tratamento, diagnóstico, classificação e todos os aspectos envolvendo a disfunção da glândula de Meibomian, o que a gente observou é que é importantíssimo ver o que se tem de tratamento padrão atual na literatura. Sem dúvida nenhuma, a observação da doutora Denise foi bastante importante em termos de lembrar sempre ao paciente a natureza crônica da doença, que não existe cura, o aspecto prolongado e recorrente das disfunções da glândula de Meibomian. Higiene palpebral e compressas mornas, se for para a literatura, isso foi extraído dos manuais de 2 grandes serviços americanos, são tratamentos efetivos, lubrificantes, quando existe o olho seco associado, a gente sabe que também é efetivo no tratamento, associação de antibiótico e esteroide tópico, só nos quadros mais moderados ou severos, associados também à blefarite anterior, o uso das tetraciclinas e derivados orais, e tratamento cirúrgico para as disfunções associadas às disfunções das glândulas de Meibomian, que seria o calágio, com sua incisão ou infiltração de corticosteroides. Fazendo então uma revisão do workshop, a gente vê o que tem de muito frequente relatado nos estudos ou mesmo na prática clínica. Então o que traz é que os estudos publicados trazem diferentes tipos de tratamento ao redor do mundo. Higiene compressa é muito comum, descrito como tratamento empregado. As lágrimas artificiais muitos usam, tetraciclinas e derivados orais são as medicações mais prescritas, e a combinação antibiótico e esteroide são os segundos mais prescritos em termos de tratamento, reportados então nos estudos avaliados pelo workshop. Com relação ao que tem de evidência, o que realmente é comprovadamente eficaz no tratamento das disfunções das glândulas de Meibomian, higiene e massagem palpebral são reconhecidamente efetivos no tratamento dessas disfunções. Com relação à higiene, existem diferentes formas, e isso também foi uma conclusão do workshop, mostrando que não existe uma padronização de técnicas, nem com relação à higiene palpebral, muito menos o aspecto de como fazer essa massagem e a expressão terapêutica dessas glândulas. A higiene, ela pode ser feita com o shampoo. Dos estudos publicados, a grande maioria usava o shampoo neutro infantil, que é o que muito comumente usado por nós aqui também, com o dedo ou com a utilização das hastes flexíveis, 1 a 2 vezes ao dia, por 5 a 15 minutos. Existe no mercado os géis para higiene palpebral, que muitos pacientes acabam se adaptando e preferindo, que causam menos irritação, mas às vezes saem do mercado. Então o que a gente tem mesmo disponível é a higiene com shampoo neutro infantil. A massagem com calor local também, existem descrições diversas, com a utilização desses iPads, aí de olho, não iPad de iPad, com esses iPads com calor local, com água quente, para amolecer e favorecer a expressão da secreção da glândula meibomiana. No mercado americano existem diversos, no Brasil existe a orientação, você pode fazer durante o banho, com a presença da água quente ou morna, ou utilizando compressas para a realização dessa massagem. Isso é importante, a massagem com calor local, para favorecer essa expressão. Isso ajuda muito com a eliminação da secreção da glândula de Meibomian. Como eu falei, muito efetivo, mas não existe padronização de técnica descrita na literatura. As lágrimas artificiais, sem dúvida nenhuma, são muito utilizadas, principalmente a gente viu que existe uma altíssima associação
da disfunção da glândula de meibômio com o olho seco evaporativo. Entretanto, não existem estudos que deem embasamento em termos de evidência da eficácia do uso da lágrima artificial exclusivamente para tratar a disfunção. Então, é tratamento da consequência, que seria o olho seco evaporativo, mas associado à disfunção, obviamente, não tem evidência na literatura. Lembrar sempre do aspecto da viscosidade, quanto mais viscoso, maior a eficácia. Entretanto, tem essa maior retenção, pode levar ao borramento visual, isso é um aspecto ruim. Considerar os conservantes também, existem conservantes bem mais... causam menos dano à superfície ocular, isso vai também determinar um melhor aspecto terapêutico nesses pacientes. Existe também no mercado a suplementação do filme lacrimal, são as lágrimas artificiais emolientes. O spray lipossomal não existe aqui no Brasil. Essas lágrimas artificiais emolientes, elas suplementam lipídios ao filme lacrimal. Existem evidências de melhora de sinais e sintomas da disfunção da glândula de meibômio, evidências na literatura existem, entretanto são poucos artigos ainda com a utilização dessas lágrimas artificiais com conteúdo lipídico, e o mecanismo de ação esperado, na verdade, é uma redução da evaporação, mas o que se observou é que essas lágrimas artificiais emolientes, elas acabam estabilizando esse filme lacrimal e, como consequência, diminuindo a evaporação, ou seja, um efeito indireto na redução da evaporação do filme lacrimal. Um outro capítulo estudado foram os antibióticos, e aí os antibióticos sistêmicos e tópicos. Os macrolídeos hoje têm se dado muita atenção, porque eles têm efeitos imunomodulatórios, anti-inflamatórios, diferente da ação antibiótica. Aqui a utilização desses macrolídeos com, obviamente, um efeito adicional ao antibiótico, mas especialmente pela imunomodulação e o aspecto anti-inflamatório. Nos Estados Unidos existe disponível da maneira tópica a azitromicina, o metronidazol também muito utilizado, principalmente na associação com as doenças de pele como a rosácea. Recentemente houve a descrição dos pulsos de azitromicina, que seria utilizado 500 mg uma vez ao dia por 3 dias. Esse pulso poderia ser repetido a 3 pulsos com intervalo de 7 dias, do grupo aqui da USP, com o Richard Ida, acabou de publicar, mostrando a eficácia também no tratamento da disfunção da glândula de meibômio com a utilização da azitromicina oral na forma de pulsoterapia. Entretanto, apesar de muitos desses estudos terem sido publicados mostrando efeitos benéficos, ainda não existe evidência determinada do uso de antibióticos, tanto na sua forma sistêmica quanto na sua forma tópica, para o tratamento crônico das doenças da glândula de meibômio. As tetraciclinas e derivados, sem dúvida nenhuma, existe uma associação, existe um nível de evidência bastante alto para a utilização dessas drogas no tratamento das disfunções das glândulas de meibômio. O que a gente observa é que existe efeito sobre os lipídios na secreção da glândula de meibômio, com a diminuição da atividade das lipases, redução dos seus efeitos deletérios dos ácidos graxos livres, e também um aspecto anti-inflamatório por conta da inibição das metaloproteinases, da interleucina 1 e uma função anti-angiogênica e anti-apoptótico, também favorecendo então o tratamento da disfunção dessas glândulas de meibômio. A posologia recomendada para a tetraciclina 250 mg 4 vezes ao dia, a doxiciclina ou minociclina, que são os seus derivados. Hoje em dia existe também a possibilidade da utilização de dosagens menores com efeito também. Existem trabalhos na literatura mostrando que, por exemplo, 50, 20 mg por dia é suficiente para o tratamento a longo prazo das disfunções das glândulas de meibômio, e aqui sim tem nível de evidência bastante alto com relação aos seus efeitos no controle da doença. Os andrógenos, eles reconhecidamente influenciam a expressão gênica das glândulas de meibômio e parecem suprimir a queratinização da margem dessas glândulas e estimulam também a lipogênese. O uso de drogas sistêmicas anti-androgênicas já foi associado à doença ou disfunção da glândula de meibômio. Entretanto, não existe evidência por conta da falta de estudos clínicos comparativos para a utilização desses andrógenos tópicos no tratamento dessas disfunções. O ômega 3, os ácidos graxos essenciais, eles ganharam muita popularidade nos últimos anos. Reduz os mediadores pró-inflamatórios de lipídios via bloqueio da ação das prostaglandinas, com melhora bastante significativa dos sintomas, com a utilização do ácido linoleico ou gama-linoleico, e bem disseminado o uso do óleo de linhaça para o tratamento do olho seco e da disfunção meibomiana. Entretanto, a evidência
clara ainda não existe, justamente por conta da falta de estudos comparativos, mas existe uma forte recomendação para a inclusão do ômega 3 na dieta no plano de tratamento de pacientes portadores com disfunção da glândula de Meibom e olho seco. Imunomoduladores, eles podem ser utilizados também na associação com rosácea ou com outras formas de olho seco, com melhora de sinais e sintomas. Entretanto, existem poucos dados relacionados exclusivamente ao tratamento da disfunção da glândula de Meibom, inicialmente com a utilização da ciclosporina, mais recentemente o uso do tacrolimus, a gente usa no tratamento da dermatite ou da blefarite alérgica, pode ser também uma nova arma no tratamento das glândulas de Meibom. Entretanto, não existe evidência por falta também de trabalhos. Tratamento cirúrgico foi introduzido recentemente com a drenagem dessas glândulas usando um probe intraductal. Entretanto, os estudos também são muito poucos. Quem teve experiência de usar não foi muito bem, há um desconforto muito grande para a dilatação dessas glândulas e um favorecimento à eliminação dessa secreção. E com relação ao tratamento cirúrgico, também tratamento de condições associadas, como por exemplo o calásio estaria recomendado. Então, como o Dr. Milton falou no início, com o estadiamento feito também extraído do workshop, a disfunção da glândula de Meibom ela foi classificada em 4 grupos e a partir daí houve orientação então com relação ao tratamento. Grupo 1, a forma mínima ou leve da doença. Grupo 4, forma mais grave, com alterações da expressão e qualidade da secreção, sintomas intensos e intensa coloração também da córnea com os corantes vitais. E isso gerou um algoritmo de tratamento em que, no grupo 1, a forma mais leve, deveria haver uma orientação dietética, um controle ambiental e considerar a higiene palpebral. No grupo 2, onde já haveriam mais sintomas, mais alterações dessa margem e da secreção palpebral, com pouca repercussão ainda na córnea, faríamos a mesma coisa e introduziríamos na dieta, então, o ômega 3, as lágrimas artificiais, dependendo aqui da gravidade, a utilização das cetaciclinas e seus derivados. O grupo 3 seria um grupo moderado, a grave, todas as outras recomendações. Aqui, de maneira definitiva, a utilização das cetaciclinas, dos lubrificantes e da terapia anti-inflamatória. E no grupo 4, a recomendação de todos os outros aspectos de tratamento, associada então à imunomodulação tópica com ciclosporina ou tacrolimus.